Então, bom dia a todos. Vamos dar início, vamos dar início à nossa aula de hoje, ainda com a continuação do conteúdo de substâncias, misturas e, a seguir, os processos de separação. Na aula de hoje, nós vamos responder mais uma questão do livro didático, a questão a página 55, questão número 4. Então, nós temos aí o seguinte enunciado da questão. O rótulo de uma garrafa de água mineral está reproduzido a seguir. Composição química provável. Sulfato de cálcio. A quantidade de sulfato de cálcio na água mineral, 0,0038 miligramas por litro. Ou seja, para cada 1 litro de água mineral consumido, é essa quantidade em miligramas que você ingere. E de bicarbonato de sódio, 0,0167. Um pouco maior, também maior do que a do sulfato de cálcio, né? Miligramas por litro. Com base nessas informações, podemos classificar, a água mineral como sendo o quê? Se ela é substância pura, se ela é mistura simples, uma substância simples, se é uma mistura homogênea, se é uma mistura heterogênea, ou se é uma suspensão coloidal. Professor, o que é uma suspensão coloidal? Uma suspensão coloidal é uma mistura onde o diâmetro das partículas é bem maior do que o das misturas homogêneas, misturas completa, né? Como se fosse água e sal. Então, o tamanho das partículas de soluto, do sólido dissolvido na água é muito pequena. Num coloide, vamos supor... agora deu branco aqui. Por exemplo, a dispersão de partículas sólidas no gás. Nós temos um coloide também. A poeira no ar, uma solução coloidal. Então, as partículas, elas são tamanho bem maiores. Deixa eu só... Vem aqui, só um minuto. Vamos tirando a dúvida aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui, nós voltamos aqui para a apresentação. Pronto. Soluções coloidais, né? Partículas sólidas dissolvidas no ar, como o desodorante, a poeira no ar. Normalmente usa como os aerosóis, exemplo de soluções coloidais. Então, nós queremos saber qual dessas, essa composição química provável, com base nessa informação, essa água mineral, a água mineral que você consome, você acha que ela é uma mistura homogênea ou mistura heterogênea? Porque nós sabemos que quando você fala a palavra água mineral, você se refere a uma água mineral, não existe só água, só molécula de H2O. Existe dissolvido na água sais e minerais. E dentre eles estão citados 2 aqui: o sulfato de cálcio e o bicarbonato de cálcio. Então, a dissolução desses sais na água faz com que ela seja classificada como uma mistura. Então, se nós sabemos que é uma mistura, então me diga se ela é homogênea ou é heterogênea. Na água mineral, visualmente, você consegue diferenciar o sal que está dissolvido nela? Sim ou não? Algum aluno participando? É homogêneo. Homogênea. Então, a água mineral,
ela é uma mistura homogênea. Então, essa era só para encerrar essa primeira parte de substâncias e misturas, para que nós possamos dar continuidade ao conteúdo de separação de misturas. Tem mais um aqui ainda. Página 55. Em um sistema fechado que contém água líquida, cloreto de sódio, sal de cozinha dissolvido, totalmente dissolvido, cloreto de sódio, que é um sal também não dissolvido, 2 cubos de gelo. Então tem cloreto de sódio dissolvido e cloreto de sódio não dissolvido, ou seja, você colocou sal em excesso na água. Quando você tem um determinado volume de água e você coloca uma quantidade pequena de sal e mexe, esse sal vai se solubilizar, ele vai se dissolver completamente na água, formando assim uma mistura homogênea. Agora, quando você, como o enunciado diz, você coloca uma quantidade excessiva de sal para aquela quantidade de água que você possui, obviamente nem todo sal vai se dissolver na água, ele vai precipitar, ele vai para o fundo do recipiente. Vocês veem, às vezes, quem gosta de tomar um suco ou um café muito doce, é mais comum a gente ver no café, adiciona a quantidade relativamente grande de açúcar para adoçar aquele café. Mexe, ao final, que você toma todo o líquido, você consegue observar o excesso de açúcar precipitado, ou seja, colocou muito mais açúcar do que tinha a proporção soluto-solvente do açúcar e do café, ele ultrapassou o que a gente chama de coeficiente de solubilidade, que ainda não é muito bom tocar nesse assunto, que vocês estão no primeiro ano, que é a quantidade máxima de soluto, no caso do açúcar, que se adiciona a um determinado volume de líquido, no caso era o café. Então você ultrapassa aquele limite de solubilidade daquela quantidade de café. Aí precipita o açúcar. Então, o que aconteceu aqui? Ele colocou uma quantidade excessiva de sal nessa água. Por isso vai ter um sal dissolvido, que é o que estava dentro do limite, e o que ele foi colocando a mais, ficou o sal, o letra de sódio não dissolvido. 2 cubos de gelo e os gases nitrogênio e oxigênio. Lembrando que o oxigênio e o nitrogênio tem aqui, ó, não dissolvidos na água líquida. Existem 4 fases e 4 componentes, 3 fases e 3 componentes, 4 fases e 3 componentes, 3 fases e 4 componentes, 2 fases e 5 componentes. A orientação que eu dou para que vocês respondam essas questões é desenhar. Desenhe um copinho, né? Desenhe um recipiente. Aí vocês procurem desenhar dentro do recipiente, do sistema, a água, façam um tracinho para dizer que é água. Aí vai ter o sal dissolvido. Se o sal está dissolvido, você não vai conseguir ver o sal. Mas também tem um sal não dissolvido. Então você desenha um montinho ali no fundo, como fosse o sal não dissolvido, vai identificando aquelas substâncias que você vai desenhando. Desenha os 2 cubos de gelo, ficam em suspensão na água. E os gases, professor, os gases não dá para ver, mas desenha algum pontinho em cima para dar referência aos gases, para você ter uma visão, né, do que seria esse sistema que está sendo proposto nessa questão. Então, me digam, qual das alternativas você julga estar correta através só lendo o enunciado? Se eu dissolvendo um sal dissolvido, sal não dissolvido, 2 cubos de gelo e 2 gases, nitrogênio e oxigênio, não dissolvidos, quantas fases e quantos componentes você vai ter? Pessoal, a fase, para quem não lembra, a fase de um sistema é cada porção visualmente identificada daquele sistema. Se você tem, por exemplo, água e óleo, você sabe que nós já fizemos em questões anteriores, né? O óleo fica onde? Em cima ou embaixo? O óleo fica na fase de cima ou na fase de baixo? O óleo? Em cima. Em cima.
você consegue visualizar as duas fases, a do óleo e da água. Se eu colocasse um punhado de areia, a areia, ela iria se dissolver no óleo ou na água? Não. A areia ficaria em cima do óleo? Não. Nós sabemos na prática que a areia, entre aspas, é pesada, ou seja, ela tem uma densidade bem maior. Então, ela vai para o fundo. Então, você veria três fases. Você conseguiria visualizar o óleo em cima, a água logo após o óleo, e lá no fundo estaria vendo a areia. Veria as três fases do sistema. Então, a fase é cada porção identificada. Os componentes? Os componentes é você contar quantas substâncias diferentes você tem ali dentro. O óleo e a água são duas substâncias diferentes. Então, são dois componentes. A areia é um outro componente diferente. Então, teria três componentes diferentes. O óleo, a água e a areia. Se eu colocasse uma pedra de gelo, aumentaria o número de fases e o número de componentes. Eu tenho óleo, água e areia. Eu coloco uma pedra de gelo. Quantos componentes eu vou ter? Óleo, água, areia, acrescento gelo. Vai ter quantos componentes? 4. Não, vai ter 3 ainda. Por que vai ter 3? Porque o gelo é feito de quê? Da água. Então, é o mesmo componente. Mas quantas fases você vai estar vendo? 4. 4 fases. Então, você tem 3 componentes e tem 4 fases. Aí você vai ver primeiro o gelo, o óleo, a água líquida e a areia embaixo. 4 fases, mas só são 3 componentes. O óleo, a água e a areia. Ok? Então, baseado nisso, quantas fases e quantos componentes você consegue visualizar nesse sistema? Visualizar não, é identificar. Às vezes nem vendo você está, mas pelo anunciado, que fala que tem gases nitrogênio e oxigênios não dissolvidos, constitui uma fase também. Os gases, eles se misturam. Toda mistura de gás, ela é sempre homogênea. Então, você não vai ver separado o nitrogênio e o oxigênio separado. Olha, tá ali os dois. Não. Toda mistura de gases, ela é homogênea. Então, me diga qual a alternativa você julga estar correta através da leitura do enunciado. Quantas fases, quantos componentes? Eu sugiro você identificar os componentes, que na leitura você já identifica. Quantos componentes eu tenho? Quantas substâncias diferentes? É 5. É 5. 5 componentes. Cinco componentes. Vamos listar. A água é um, certo? Cloreto de sódio é outro. Só que tem cloreto de sódio dissolvido e não dissolvido, mas não importa, nós estamos contando apenas as substâncias. Temos a água, o cloreto de sódio, o gelo conta? Não. Não. Então, água, cloreto de sódio, quem é o outro? Gás nitrogênio e o outro? Gás oxigênio. Tem outro? Só temos aqui a água, o cloreto de sódio, o gás nitrogênio e o gás oxigênio. 4 substâncias diferentes. O cuidado é porque na questão ele fala que tem cloreto de sódio dissolvido e cloreto de sódio não dissolvido. Assim como tem a água líquida, ele fala do gelo também, mas é a mesma substância. Então nós temos apenas 4 componentes. Se nós temos 4 componentes, se você conseguiu identificar os componentes,
Eu já elimino a letra B, a letra C e a letra E. B, C e E. Então, ficou apenas com duas alternativas para me marcar. Qual a alternativa correta? Acho que é a D. Então, vamos montar aqui o sistema. Esse é o sistema que nós temos. Recipiente, cubo de gelo. Aqui, ó, oxigênio e nitrogênio não dissolvido. Desenho aqui com cores diferentes, para ver que são dois gases. Aqui é uma fase. O gelo, 2 cubos de gelo. Sal não dissolvido. Se ele está não dissolvido, dá para a gente ver. Isso aqui é a parte vermelha para identificar o sal. A água, nessa parte azulzinha aqui clara. E nessa água também vai ter o quê? O sal que está dissolvido. Porque se ele está dissolvido, você não vai ver. Você vai ver apenas esse aqui, que é o sal não dissolvido. Então, quantas fases você está vendo? Componentes, nós já vimos que foram quantos? 3. Ó. Tem o componente nitrogênio é 1, o oxigênio é 1, nitrogênio 2, água 3, sal 4. O gelo é água. Sal não dissolvido é o mesmo sal. Então, tem 4 componentes. 4 componentes. É a letra A ou é a letra D? Fases. Quantas fases você está vendo? Nós temos aqui a fase gasosa. Temos fase sólida, onde tem o gelo. Tem essa fase líquida aqui. E tem aqui fase sólida e fase líquida aqui. Quantas fases? 4 fases visualmente identificadas, né? 1, 2, 3, 4. Fase gasosa, fase do gelo, fase do sal não dissolvido e a fase líquida, onde está a água e o sal dissolvido. 4 fases e 3 componentes. Eu tava pensando que a gasosa não contava, não. Pois é, que eu falei, ela é uma fase gasosa, mas não é porque você não está vendo que ela não existe. Existe a fase gasosa. Então, fase do gás, 2, 3, 4 fases.